Sejam bem-vindos ao podcast mais construtivo da internet. Eu sou o Gui Muniz e aqui comigo, Matheus Rodrigues, engenheiro civil. E aí, pessoal? E atrás da câmera, a nossa companhia inabalável, a voz do além. E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o episódio 0 do Papo na Obra. Depois a gente está fazendo uma viagem no tempo. Depois da gente gravar 5 episódios, a gente está gravando o primeiro episódio para a gente comentar qual que é a ideia desse programa, quem que é a gente, enfim. Amanhã já vai estar saindo o primeiro programa e a gente quer aqui se apresentar, quer, enfim, explicar toda a ideia por trás do Papo na Obra. E eu quero saber o seguinte, quando que a gente vai se reunir para gravar o episódio -1? A gente vai voltando cada vez mais no tempo. Cada vez menos, né? Depende do ponto de vista, né? Cara, o Papo na Obra, ele hoje talvez não tenha muito a ver com o que você começou fazendo lá atrás. Isso é bem louco, porque diferente do Matheus, por exemplo, que é engenheiro civil, formei em publicidade junto com a nossa querida Voz do Além, e depois de muitas reviravoltas na vida, enfim, acabei parando no mercado da construção civil. Meu pai trabalhou no mercado de material de construção há mais de 20 anos e acabou que, depois de tudo que foi acontecendo, muitas reviravoltas na minha vida, sempre empreendendo, 1 mês de carteira registrada na minha vida inteira. E, cara, fui dando cabeçada e sempre fui muito do lado criativo. Então, acabou que, uma vez até te falei isso, eu tinha muita facilidade de criar empresas. Uhum. Então, nossa, a Voz do Além fez parte de muitas dessas tentativas e erros. E eu sempre, enfim, tinha uma ideia, como eu tinha muita facilidade, já ia lá, já criava site, já criava logo, identidade visual completa. Quando vê, do prazo de eu ter a ideia, passou uma semana, eu já tinha uma empresa, pelo menos visualmente a empresa já existia. Só que, enfim, foi muito aprendizado, muitos acertos e erros. E acabou que dentro do mercado da publicidade eu estava atendendo alguns clientes, só que sempre foi muito difícil, um mercado muito prostituído e tal. E aí o meu pai, trabalhando no mercado de material de construção, ele, quando teve o ápice ali do Minha Casa Minha Vida, começou a construir. Para. Eu vou fazer uma coisa que talvez nem você, quer dizer, você se lembra, claro, mas talvez não está na sua mente aí. Nada disso era para ter acontecido, porque você ia prestar um concurso. Não ia? Ia prestar concurso? Que o nosso amigo Rafael do Vale, do Toque Mais Baixo, falou para você não prestar o concurso. Teve uma história assim, não rolou? Ah, cara, já teve muito, porque já teve essas questões de concurso público, tipo assim, departamento de água, de luz, sempre tem concurso, até na própria prefeitura, né? E a minha mãe, principalmente, ela sempre foi sempre, sabe? Vai lá, é mais... Porque eu sempre naquela loucurada de cliente e tal, eu sempre ficava ali indo pro lado, pendendo pro lado do empreendedorismo, que não tem nada de certo, nada de seguro, né? E minha mãe sempre assim, não, vai pro concurso público, o negócio é um negócio mais equilibrado, é mais garantido. E eu não vou não. Só que de tanto ela falar, teve algumas vezes que eu cheguei até a me inscrever. Cogitou na ideia. Não, mas te inscrever, fazer prova para concurso. Não, e isso pra mim é uma surpresa te conhecendo mais a fundo, assim, teu perfil Só que eu ia contra a minha vontade. Porque eu tinha a ideia de, tipo assim, a vontade de sempre fazer mais, estar à frente e sempre, cara, tentando sempre inovar, pegando ideia, pondo em prática, testando. E hoje eu faço muito isso dentro de todos os projetos que eu tô à frente, mas como essa questão da área pública e tal passa uma falsa sensação de estabilidade. Sim, e eu sempre, essa falsa segurança, a minha mãe sempre falou assim, porque ela via, eu ia lá, começava um projeto, dava errado. Aí ia lá, ia outro, sempre tentando. E ela falou... E aí teve alguns casos que eu cheguei a me inscrever em concurso e tal, só que aí chegava, eu fazia a prova,
Aí eu largava a mão. Já teve casos, tipo assim, de me ligar e falar, você foi aprovado, eu nem ia. É mesmo? Olha, essa eu não sabia, nem eu sabia dessa. Mas teve esse caso lá enquanto a gente cursava que eu cheguei a me inscrever, enfim, só que aí o nosso querido Rafael do Vale, eu sei que você tá assistindo. Agradece. Ele me convenceu, não, larga a mão disso. Na faculdade a gente conversava muito sobre essas coisas. Quantas pessoas vão, né? Vão, atendem essa ligação, não querem ir, vão e ficam. Por conta, às vezes. Pensando nessa estabilidade. Eu ainda não cheguei lá, ainda assim é uma grande aventura todo dia, o papo na obra é uma dessas, mas continuando a minha história. E aí meu pai no mercado de material de construção começou a construir áudio do Minha Casa Minha Vida e construiu 5 anos de dentro, trabalhando como empregado, CLT, e construiu de dentro da empresa que ele trabalhava, ele tocou 5 anos. Agora você imagina a loucura. A gente 24 horas. Só para tocar. Não, 5 anos. 5 anos. Até que chegou um ponto que estava dando muito certo e o mercado de construção disparando, que aí, não, agora é aquilo que o Diego, inclusive, teve aqui no quarto programa, que ele falou, uma vez ele me falou, eu nunca esqueço, que quando você tá no mercado, você vai passar para o outro, primeiro você constrói a ponte, entendeu? Para você, antes de você atravessar. Você não atravessa antes. Então, meu pai fez exatamente isso. Ele foi construindo a ponte e aí depois ele atravessou. Então, depois de 5 anos, ele começou e aí a construtora começou. Crescendo. Era uma obra, 2 obras, enfim, até que aí o meu irmão teve que entrar para ajudar ele, porque já estava inviável. E aos poucos eu ia ajudando ele na questão principalmente de planilha, porque ele não leva jeito para isso, e eu sempre muito ativo na questão tanto criativa quanto de informática e tal, e sempre ajudando, fazendo planilha e tal, e acabou que aos poucos eu sempre ia ajudando um pouquinho mais, mas indiretamente, né? E aí chegou num ponto que... Mas nessa época você gostaria de entrar para trabalhar junto ou não? Eu olhava, tipo assim, falando hoje, não sentia tesão nenhum. Eu ajudava porque era meu pai, entendeu? Então, tipo assim, não, eu via que ele tinha dificuldade não se e tal. interessava. Nossa, zero. Tanto é que os meus planos antigamente, e a Voz do Além fazia parte, era ter agência de publicidade ou produtora de vídeo, enfim. Acabou que no final das contas eu trouxe um pouco disso. Né? Eu trouxe um pouco disso. A gente ia ficar milionário, mas você desistiu. Dinheiro não é tudo nessa vida. Aí, o que aconteceu? Eu atendendo o cliente, enfim, toda na parte de... Era como se fosse freela, mas prestando serviço de publicidade. Acabou que eu peguei como cliente uma imobiliária e aí comecei ali a conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário e tal. E ao mesmo tempo ajudando meu pai, beleza. Só que aí chegou um ponto que a questão do mercado de publicidade estava decaindo. Tipo assim, era menos cliente, chegou num ponto que eu sozinho não dava conta. Eu ia ter que começar a formar equipe, porque a demanda que os clientes tinham era questões mais complexas. E eu, como diretor de arte, parte de layout e tal, não estava conseguindo atender. Mas você nunca pensou em trabalhar para outra pessoa, terceirizar, entrar numa empresa, trabalhar? Você sempre quis trabalhar independente? Sim. Nunca quis ter patrão. A experiência... Não é fácil ter patrão. É muito desigual. Não, aí o pouco que eu conheci era um pouquinho pior. Se a gente for ver a questão de trabalhar em comércio e tal, trabalhar em gráfica. E aí, o que aconteceu? Enfim, minha mãe sempre presente nessa trajetória. Ela falou, Guilherme, você tá com a faca e com o queijo na mão. A construtora tá crescendo, teu pai tá precisando e você tá no oposto, né? Um negócio sempre cada vez mais difícil, mais trabalhoso. E aí chegou um ponto, eu fui aos poucos, né? Aí chegou um ponto que eu estava fazendo meio período para a construtora e meio período atendendo meus clientes. Só que aos poucos que eu não sentia tesão nenhum. Só que aí eu fui lá com um pezinho só, eu tava com um pé lá, outro aqui. E fui entrando, fui conhecendo e atendendo também imobiliária, fui conhecendo um pouco do mercado em si, né? Não só a parte que meu pai atuava. E aos poucos foi degrauzinho por degrauzinho, até que chegou um ponto que a construtora cresceu tanto que aí foi uma necessidade eu entrar, porque senão ia ter que atender menos, enfim, construir. E o ritmo da construtora ia ter que abaixar um pouco.
Ou então colocar outro no mercado. Exatamente. Só que, enfim, é uma empresa familiar. Meu pai sempre tocou tudo sozinho, né? Então, acabou que o meu irmão entrou para somar na parte do dia a dia, de compra, de ficar na obra mesmo. E só que tinha uma parte burocrática que representa 50%, é a outra, entendeu? Tão importante quanto. Quanto importante quanto. E só que a parte burocrática, independente do segmento, é um pouco chato, um pouco monótono. Mas então você já trabalhava nisso? Sim, eu sempre ajudei ele, né? Questão de plano. Não é verdade que você estava à toa na obra conversando, que o pai falou pra você, falou, para com esse negócio de papo na obra, não fez? Não. Deixa bem claro que não. E o que aconteceu? Aí chegou um ponto que dentro da construtora, tudo aquilo que a construtora executava e a gente finalizava ali, tinha a etapa da venda. E como o ritmo da construção é muito acelerado, acabou que o meu pai não estava conseguindo conciliar a questão toda desde o processo todo de construção, depois iniciava uma outra etapa. E ele não estava conseguindo conciliar essas duas coisas. E aí foi o momento que eu entrei para assumir as partes de venda. E aí é o ponto de virada. Porque aí eu continuava com a parte burocrática, só que aí eu peguei a parte da venda. Que aí é entender o imóvel, entender cliente. E aí não é só ficar no escritório resolvendo questão burocrática administrativa. Era eu pegando e indo para a rua, indo para as obras, conhecendo cliente, conhecendo corretor. E aí foi o caminho sem volta. Você foi se apaixonando. Porque você contando para mim até que você não tinha interesse, falo novamente, é mais uma surpresa para mim, porque hoje eu vejo você mergulhado em obra, mergulhado em projeto, mergulhado em tudo, cara, em todos os processos. Então hoje é outra história. E é até importante você tocar ali, porque nessas tentativas minhas de empreendimento, eu cheguei a fazer um curso de AutoCAD. Porque tinha uma arquiteta que trabalhava junto com meu pai, que ela estava precisando de alguém para finalizar a planta de prefeitura e tal. E aí fiz um curso de AutoCAD, e isso lá atrás, eu tinha o quê? Acho que 14, 15 anos. E aí isso me deu uma visão, um entendimento, uma leitura de projeto que hoje me beneficia muito. Demais. Eu pego um projeto ali e já consigo analisar, entender e lapidar junto com a equipe de arquitetos para a gente tentar chegar num resultado melhor dentro da construtora. Você não imaginava lá? Não, eu fiz especificamente para mim pegar um job, entendeu? Foi uma coisa muito específica e acabou que depois que terminou o período que eu estava ajudando ela, deixei de lado. E depois, hoje, isso faz toda a diferença. Não, e hoje você toma à frente essa questão de projeto, você é a pessoa principal que todo mundo pega a referência dele. Eu mesmo, eu tava com um problema de projeto, tava mais de um mês batendo cabeça ali junto com a arquiteta, tentando encontrar uma solução. Eu passei para ele, falei, Gui, me ajuda porque eu já tentei de tudo aqui, e minha área de formação é engenharia. Mas é o lado criativo, cara. O lado criativo dele é muito... E o que eu acho... problemas em casa, depois você me ajuda a montar um projeto. E assim, passei pra ele falou, Matheus, fiz um rascunho aqui, me apresentou, eu levei pra ele. Estudei, você lembra? Estudei o projeto, levei pra nossa arquiteta, e aí o projeto está sendo executado hoje. E o mais louco disso tudo, que eu tiro de aprendizado, é que toda essa jornada, tudo que eu passei, enfim, tentei, errei, fui para um lado e acabei no mercado de construção, é que tudo que eu aprendi, eu uso hoje. E eu sinto que isso faz toda a diferença. Então, toda a questão de criação, a parte do projeto, a questão de sempre estar... essa parte empreendedora, de sempre procurar um problema para resolver e não deixar o problema aparecer para ele ser resolvido, entendeu? E isso acaba criando oportunidades e surgindo algumas ideias que acaba fazendo diferença falando da construtora em si. Então, e aí é que loucura. Para quem não tinha tesão nenhum, enfim, olhava para a questão de construção. Era um mundo distante, né? Hoje, tipo assim, a paixão é tão grande que aí surgiu a ideia de criar um programa para falar só disso. Mas é interessante você falar que é um mundo distante, porque era desconhecido, né? Não tinha nem como você saber que gostava, se gostava ou não realmente, né? Mas tipo, dentro de casa sempre era um assunto, meu pai sempre estava. Foi do mercado que ele trabalhava numa loja de material de construção e ele saiu disso para construir.
Mas você era externo. Tipo assim, o negócio passava ali e eu ia observando. Desapercebido. Só que nunca me despertou, sabe assim, de ver o seu pai fazendo, que legal, acho que eu quero trabalhar. Não, eu fui pro caminho totalmente contrário. E aí a vida aconteceu, me trouxe e aí me apaixonei e hoje me entrego completamente. Hoje é o que eu falo antes, cara, eu nem gostava de ir em obra. Hoje, quando eu não vou, sinto falta de não ir na obra, ver o que tá rolando, enfim, desde o começo até o final. E principalmente nas vendas, que é outra coisa também que eu nunca pensei. Porque eu sempre, na minha adolescência, eu sempre fui muito tímido. E aí, quando chegou na parte que eu entrei na faculdade, e aí você pode somar, falar mais sobre, mas a gente não tem como ser tímido na faculdade, né? Chega lá, cara, apresentação de projeto, TCC, tudo isso, você tem que pôr a cara, é muita discussão, muita conversa que você sempre tem que estar falando, sempre lá na frente, né? Então, a faculdade foi um processo importante para mim. Eu acho que isso, a faculdade, por ser de publicidade, vou usar uma palavra aqui, não sei se seria essa exata, mas se destaca quem já tem essa pegada criativa, né? Sim. Porque o cara que ele é tímido e ele não tem essa pegada, ele não sobrevive, né? Uhum. Tanto que a gente deixou muitos amigos para trás aí. Infelizmente. Eles não morreram, não. Eles são vivos. Mas, porque, por exemplo, eu era muito tímido, mas para fazer amizades. Então, tanto que eu lembro quando a gente se aproximou, foi uma vez que você chegou a mim e você falou assim, Voz do Além, você tem algum grupo aí? Você não falou isso, né? Você está em algum grupo? Eu falei, não, então vem aqui, vamos fazer o trabalho com a gente. Você chegou em mim, eu para fazer isso. Foi? Eu não tinha, cara. Depois eu te dou um abraço no final do programa. Mas para apresentar, não. Apresentar, eu já ia, eu apresentava o trabalho, fazia. Não, mas eu tinha dificuldade, cara. Eu tinha dificuldade. E eu lembro, tipo assim, no primeiro período já tinha apresentação de trabalho, eu sofria. E aí eu faço um paralelo que quando a gente foi apresentar o último trabalho, já era bem mais tranquilo. Mas a minha percepção do curso de vocês é mais mesmo no sentido que vocês estão se formando, mas acabam ficando no bastidor, não necessariamente, entre aspas, na frente das câmeras. Depende, cara. Porque não é só câmera, né? Você pensa num cara, um professor nosso. Pode falar não? Depende do que você vai falar, né? Não vou falar mal. Eu poderia, mas não vou falar. O Adnan, só para eu falar o nome para alguém saber quem que é. O Adnan, por exemplo, ele é o dono de uma agência e ele está na frente de praticamente todos os projetos dela. Então ele tem que lidar com muita gente. E ele até já fez coisas com gravação de vídeo e tal, mas não necessariamente ele é um cara que aparece na frente das câmeras, mas ele aparece como homem de frente da agência dele. Então, eu acho que o processo desde quando eu trabalhava na área de publicidade, o processo de você ter que atender cliente e vender, tudo isso requer que você pega, enfim, mesmo se você tiver com vergonha, vai com vergonha, entendeu? Então... Eu lembro de um trabalho que eu passei mal para apresentar. Eu tinha apresentado vários antes, de boa, e assim, eu passei, não sei se você lembra, eu não lembro qual foi, eu sei que eu passei mal mesmo. Tem uns que são... Não subi, não melhorei. Que são um pouco mais Mas difíceis. isso passou, Tércio? Porque hoje você também tem... Não, eu tô passando mal. Que eu tô preocupado. Não, passou. E o senhor Matheus? Senhor Matheus Rodrigues. Você me conta desde o momento que você foi concebido. Então, eu nasci, né? Então, cara, a minha história é mais ou menos parecida, por incrível que pareça, mas é mais ou menos parecida com a do Gui. Porque apesar de eu ter me graduado na engenharia civil, desde o princípio do curso eu já tinha estabelecido na minha cabeça que eu não iria para a obra ou não iria mexer com o projeto. Aí você fala assim, mas por que você entrou no curso? Na verdade, o meu grande sonho sempre foi fazer administração de empresas em São Paulo, né? Uma grande escola de negócio em São Paulo. E depois, obviamente, seguir a carreira, talvez num banco ou numa grande empresa que eu tivesse alguma oportunidade. Mas é aquilo que a vida vai te trazendo, né, chances, oportunidades, e às vezes o que você quer também não dá certo. E no meu caso foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu fiquei, questões familiares também, eu tive que ficar na cidade da qual eu nasci, na cidade do interior de Minas Gerais,
E eu falei, bom, eu vou ter que necessariamente fazer minha graduação aqui. E aí eu fiquei com poucas opções de curso de graduação. E já desde o colégio eu já comecei a pensar, bom, o que eu posso fazer? E aí sempre foi um assunto que me trazia uma certa angústia até, porque eu falava, cara, parece que não tem nada que me traga aquele gosto, né? Aquela paixão de ser, né? Vou iniciar no curso. Mas eu entendi que a engenharia, já que eu iria ficar aqui na cidade, seria um bom curso, aquele curso quase que coringa, sabe? Você faz a engenharia, você vai ter boas opções e boas oportunidades no mercado, até pela época que eu entrei na faculdade, era uma época em que a engenharia civil, ela estava assim alta, faltando muito profissional no mercado, então eu vi mais como uma oportunidade. Falei, bom, gosto de matemática, gosto da área de negócios como um todo, então acho que vai ser um bom curso, vai somar. E entrei no curso, cara. A parte é mais uma novidade. A parte de matemática bruta eu adorei. Eu gostei, não tive dificuldade, matemática, física, que a primeira etapa que a gente tem é quase que em todos os cursos da engenharia ela funciona assim, né? Independente da engenharia, engenharia mecânica, civil, elétrica. Os primeiros 2 anos, mais ou menos, você tem um embasamento de matemática, física, química muito grande. E depois você vai para a parte específica do seu curso. E aí quando entrou na parte civil mesmo ali, dos materiais, da obra, né? Eu assustei até. Eu falei assim, nossa, será que eu escolhi o curso certo? Né? E aí foi quase que mais uma certeza que eu tive. Eu falei, bom, realmente eu não vou para o caminho de obra. Eu não me identificava. Mas me formei, saí para o mercado de trabalho com toda a insegurança do mundo, né? No sentido de o que eu vou fazer, para onde que eu posso ir, como eu vou me desenvolver, e fui buscar emprego, né? E fui buscar emprego e foi numa época muito complicada, transição de governo, crise, maior alta histórica de desemprego no país, foi um momento bastante turbulento. E naquela de você não estava nem podendo mais escolher, né? Você não escolhia aonde você gostaria de trabalhar, eu gostaria de trabalhar em tal lugar. Isso aí Apareceu oportunidade. Isso aí não existe. Nessa região que a gente vive, né? Não existe essa possibilidade. É você entregar currículo, você não tem experiência, te chamou, você vai e aprende o que tem que fazer e desenvolve a tua carreira. Mas eu dei uma grande, digamos assim, sorte nessas entregas de currículo e batendo na porta, fazendo contato, mandando e-mail, eu consegui entrar para trabalhar numa grande construtora que nós temos aqui na nossa região, que é uma das maiores construtoras aqui do sul de Minas. E entrei, foi assim um grande aprendizado na minha vida, vi como uma construtora funciona. Eu não trabalhei na parte de obras, trabalhei na parte financeira, ou seja, de escritório, mas enxerguei um todo ali, né? Como que funcionavam os processos e por aí vai. Só que nesse meio tempo, tem que voltar um pouquinho a história. O meu pai conhecia o pai do Gui na época e o pai do Gui chamou, né, a gente para ter uma experiência dentro da construção civil, para investir na construção civil. E entramos no mercado dessa forma. Isso eu estava na época na faculdade ainda. E foi uma experiência muito positiva. Desde o princípio, obviamente, não só a questão financeira do setor, mas a questão que todo mundo se apaixonou, começou a gostar do meio. E aí foi quando, né, eu até começou a me despertar alguma coisa. Eu falei, bom, parece que o dia a dia é até diferente do meu dia na faculdade, da rotina. Então talvez eu tenho que dar uma chance e experimentar isso depois de formado. E aí, enfim, eu nessa construtora me apareceram outras oportunidades também de emprego, né? Mas acabou que não dando certo e os negócios na construção, né, Gui? Graças a Deus, eles estavam caminhando. Tudo muito pequeno, tudo muito assim, a gente começando, mas estava sendo uma experiência muito positiva.
E aí assim, eu, engenheiro formado, o mercado já estava muito difícil eu me posicionar, né? Eu falei assim, ó, às vezes a oportunidade está ali e a gente não quer enxergar. Foi quando eu decidi entrar no negócio. Falei, olha, eu acho que deixa eu entrar, não tinha uma posição, né, Gui? Uma posição assim, o que eu posso contribuir com o pessoal lá? Mas eu me coloquei à disposição. Tanto é que quando eu comecei, na época, eu comecei a vir para a obra sem ter nenhuma remuneração, sem ter nenhum ganho, sem ter nenhuma perspectiva do que poderia acontecer na minha vida. Mas eu falei assim, não, eu tenho que estar lá para me aprender, para me fazer contato, para o mercado me enxergar, porque todo começo é difícil. O começo de uma pessoa que se forma, ele é complicado, ele tem que se expor ao mercado. E foi o que eu fiz. E aí me expondo, conhecendo pessoas, tendo oportunidade, igual eles me deram no sentido de poder acompanhar os processos de construção, o pai do Gui, o Gui, todo mundo me recebeu. E eu comecei aquilo que o Gui falou, a chave virou. Comecei a me apaixonar, a ter interesse, a buscar. Eu brinco que eu peguei todo o meu... E de fato eu fiz isso, e tenho até hoje. Eu peguei lá as minhas pastas da graduação, ranquei tudo do guarda-roupa, eu falei assim, agora eu tenho que rever tudo, porque agora faz sentido para mim o que eu estudei. Unir a teoria à prática. Eu tô vendo a realidade agora do mercado. E assim, para mim está sendo um prazer. Tô trabalhando numa coisa assim que eu, como eu disse, eu jamais imaginaria estar atuando, que é lá na ponta mesmo, na execução de obras, em estar administrando uma obra, o dia a dia, a rotina de uma obra, e tô adorando. Para mim, assim, a cada dia é um novo aprendizado com outros engenheiros mais experientes, com construtores, com corretores, com todo mundo do mercado relacionado. Você tem um pezinho na venda também, sim, né? Sim. E, claro, no início a gente faz um pouquinho de tudo, porque você tem poucas pessoas que estão ali para te auxiliar. Então, tô aí, Gui. Tô no dia a dia aprendendo, trabalhando, e hoje eu posso falar que eu me encontrei, cara. E é muito gostoso você ter essa sensação. Então, caminhos separados e nos encontramos em algum momento e hoje estamos aqui, no Papo na Obra. O que vem a ser isso? Cara, eu acho que é basicamente a continuação dessas duas histórias, porque depois que a gente se encontrou na construção e a gente trabalhando juntos, enfim, sempre ali esbarrando na obra, conversando sobre, e aí, cara, eu acho que foi a soma de dois fatores. O primeiro, que eu posso falar isso, mas eu acho que você também, a gente é muito ligado ao digital. Então, por mais que eu tenha essa percepção que o mercado de construção hoje ainda não explora o digital com todo o potencial que ele oferece. Correto. E isso vai desde da parte de projeto, construção e inclusive da parte de venda. Ainda eu acho que tem um grande mar a ser desbravado. Então a gente sempre antenado ali, cara, e aí começou essa alta de podcast. A gente sempre foi fã de podcast, né? Só que era até um formato um pouco diferente, que era só áudio. E a gente sempre ligado com isso, sempre conversando, a gente sempre gostou de programas similares. E eu comecei a perceber que dentro do dia a dia de obra, eu acho que você também teve a mesma percepção, aconteciam muitas conversas interessantes que a gente aprendia muito. E eu acho que é isso que você falou, acaba que a gente acaba fazendo tudo, só que nesse fazer tudo, conversa com um, conversa com o outro, a gente pega todas as etapas da obra, conversa com todos os profissionais, a gente acaba aprendendo muito. Então, respondendo a sua pergunta, pegar o formato que existe hoje, que a gente consegue falar com muita gente, trazer muita gente para essa conversa e debater temas de uma forma mais descontraída, menos técnica, mas contar a história desses profissionais, dificuldades que eles tiveram e pegar a conversa que a gente tem no dia a dia de obra, essa conversa que a gente tem na obra,
só que fazer ela gravada, entendeu? A gente pegar, trazer isso para mais pessoas poder compartilhar disso e aprender, se inspirar, entendeu? E eu lembro que quando eu cheguei para te contei a ideia, você nem pensou, falou, cara, faz, porque tem tudo para dar certo. E eu nem tava, importante falar que sempre houve essa identificação, né, de perfis. Aquela questão do empreendedorismo, também a gente atua no mesmo setor, e aquilo que o Gui falou, a questão do digital. A gente sempre, né, Gui, teve vontade de fazer algo, até por conta do setor mesmo, como o Gui falou, tem muita coisa a ser explorada. E é um mercado interessante porque, é como a gente sempre diz, você vai fazer uma casa, por mais simples que ela seja, Gui, é muito profissional envolvido. E dá para aprender muita coisa, são né? muitas famílias envolvidas que dependem daquele empreendimento, ele está 100% concluído. Passa-se muitas pessoas por ali. Sim. E ali cada pessoa deixa um aprendizado, deixa uma história diferente. E isso é muito rico. E a gente, então, viu a oportunidade de estar trazendo essas pessoas para cá e elas contarem para a gente, dividir com o público em geral, tudo isso que a gente vem aprendendo desde então. Eu faço um paralelo exatamente ao aprendizado que eu tive com a minha história que eu acabei de contar. Eu acho que independente de quem tiver de convidado aqui compartilhando a história ou, enfim, algum aprendizado, alguma coisa, dá para você aprender uma coisa com cada convidado e você vai somando isso e no final das contas você consegue aprender muito com o engenheiro, com o arquiteto, com um corretor de imóveis, enfim, com o cara dos móveis planejados. E aí é uma série de pessoas que têm uma história, uma bagagem muito interessante, que no final das contas traz muito aprendizado para todos os setores do mercado de construção civil, até fora dele, ouso dizer. Então, eu acho que tem tudo para dar certo esse projeto. É um projeto que eu me apaixonei muito rápido, até porque a gente começou a conversar, eu acho que em outubro que eu tive, finalzinho de outubro, a gente está em março agora e a gente já gravou 5 episódios, um negócio... Não, e lembrando, eu acho que isso é um ponto importante de estar mencionando, que como a gente não tem tanta estrutura, tudo pra gente é novo, né, Gui? No sentido assim, a gente vem do setor da construção, apesar de você ter feito publicidade, mas o nosso ramo é a construção. Só que o podcast ele apareceu, não tinha explodido toda essa questão do podcast como está agora. Né? A gente está veiculando, né, agora os vídeos, o canal, mas a gente teve essa percepção bem no início, assim, na hora que foi realmente o pico, né? Começou a subir, curva, né? Realmente. Então, assim, é um projeto que a gente está fazendo porque a gente gosta mesmo, a gente tem interesse pelo setor, é a questão de pôr para fora. Porque se for ver, enfim, estrutura, a gente, eu acho que é legal até a gente falar que a gente às vezes fica até um pouco nervoso, é muita câmera, muita produção. É novidade pra mim. É novidade, a gente nunca tive nem dentro da faculdade eu sempre ficava atrás das caras editando. Se o pessoal for ver depois minhas redes sociais, é zero. Então, cara, só que é aquilo, é outro aprendizado, né? Então, eu acho que o objetivo aqui é a gente trazer, enfim, pessoas que dá a oportunidade das pessoas contarem a história, mostrar como que foi esse processo e tentar atingir o máximo de pessoas possível para ela aprender com isso e a gente começar a distribuir, a gente co-criar, né, esse conteúdo para o mercado de construção civil, que hoje eu vejo um mercado muito carente desse tipo de conteúdo na internet. Vai ter muita história, muita gente bacana. Muita aventura e muita curtição. É isso aí. E você, Voz da Além? Vou falar tudo, vai ficar mais meia hora de produção, tá bom? Fica o mistério, né? Só uma coisa que é engraçada que você tá falando, né? Se você começa... Tudo que a gente fez junto, você sempre estava atrás das câmeras, né? Editando, produzindo, fazendo a parte de gráfico e tal. E eu já comecei, o primeiro trabalho que eu fiz como vídeo, já com um propósito, né? Vou seguir nessa área, foi na frente das câmeras, né? Que foi o meu primeiro canal no YouTube. Sim. Eu não vou falar o nome dele aqui agora. Porque você vai divulgar a tua identidade, né? Sou eu.
Aí... eu fui em frente às câmeras já com propósito. Vou começar, eu vou fazer o meu próprio programa porque eu quero aprender a editar. E aí foi onde eu aprendi a editar, aprendi a gravar, estou aprendendo até hoje também. E agora, gravando vocês, né, é uma honra, um prazer, vocês são lindos, né? Você também, você não vai aparecer, mas fique registrado que ele é maravilhoso. Você não precisava me falar, só minha voz você disse. Cara, e é isso, esse é o papo na obra. Fechou?